E hoje eu quero trabalhar com o tema Recuperando Valores de Família. Está baseado em Lucas capítulo 15, no versículo 8. Lucas 15, versículo 8, que diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos orar? Pai, nós já louvamos, cantamos, ofertamos, e agora é o momento especial do Senhor falar conosco. Eu tenho orado, tu sabes disso, a semana toda, pedindo esta palavra para este momento. Mas todo o meu preparo, o meu estudo, não dá o devido efeito se o teu Espírito Santo não agir, não falar, não manifestar-se. Então eu quero pedir, Espírito Santo de Deus que está aqui, que habita em nós, manifeste-se em nós, fala a cada um dos nossos corações, e que seja um tempo mesmo de quebrantamento, um tempo de alimento, um tempo de renovação. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala-nos, usa-me para transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola que não trata exatamente de família, mas é uma parábola. Então, eu creio que pode ser muito bem aproveitado e trazer profundos ensinamentos para nós acerca deste assunto. Então, Jesus utiliza a ilustração de um fato natural para ensinar uma verdade espiritual. Ele fala de algo que se perdeu e que foi reencontrado. E eu quero então fazer uma aplicação espiritual desse texto, dessa situação, dessa ilustração, dessa parábola para as nossas respectivas casas. Então eu quero abordar alguns temas. O primeiro é a respeito da perda. A mulher perdeu a moeda dentro de casa. Não foi na rua, não foi na praça, não foi em nenhum outro lugar. Ela perdeu dentro de casa. Você já perdeu alguma coisa dentro da sua casa? Já perdeu? Esta semana, quantos de nós, eu penso que todos nós, pode até não lembrar agora, mas todos nós já perdemos alguma coisa dentro de casa. É uma coisa muito gostosa da parte de Deus para conosco, quando nós estamos orando, estudando e pedindo a palavra. A semana passada, a Deise pregou sobre semeando perdão em casa, em família. E no começo da semana, Deus trouxe para ela uma situação que foi uma ilustração que nos ajudou a entender. O caso daquela mãe e aquela filha que tinham mágoa uma da outra e não conseguiam se entender, se perdoar. E depois a filha ficou com Alzheimer e a mãe precisou cuidar e está cuidando da filha. Não houve perdão, mas teve que cuidar, que atender. Não pôde desfrutar de momentos bons, mas teve que desfrutar de momentos não tão bons. Foi uma ilustração que ela trouxe, Deus confirmando no coração dela a palavra da semana passada. Comigo aconteceu a mesma coisa esta semana. Eu estava orando sobre recuperando valores de família, e aconteceu isto. Algum tempo atrás, eu perdi um relógio em casa, que eu ganhei de um dos meus filhos. E nós procurávamos esse relógio, não estávamos encontrando o relógio. Aí na quarta-feira, se não me falha a memória,
Estava um dia frio. A Deise pegou uma blusa e tirou do bolso. Olha o relógio que nós estávamos procurando. Então isso veio, não é só o valor do relógio em si, mas foi meu filho que deu. E também veio como que uma confirmação do que nós deveríamos falar nesta noite, recuperando valores de família. Agora, existem valores não materiais que nós podemos também perder dentro de casa. Às vezes nós estamos cuidando para não perder valores materiais e estamos perdendo coisas preciosas dentro da nossa casa. Cuidamos para não perder valores materiais, mas descuidamos e perdemos outros valores, tais como amizade. Gente que vai perdendo amizade dentro de casa. Sabe, marido e mulher que não se conversam? Eu conheço, e você conhece, casais que usam os filhos para um dar recado para o outro. Tá marido e mulher, o marido chega e fala para o filho, fala para sua mãe que tal coisa assim, assim, assim está precisando. Filhos que perdem a amizade, pais com filhos, perdem a amizade, perde a gentileza, sabe aquele trato do marido e da mulher quando estão namorando, querida, querido, né? Aquele trato de gentileza, vai perdendo, trata com grosseria, vai perdendo a compreensão, não tolera-se nada, vai perdendo a comunhão, aquele momento gostoso de estar junto, de brincar, de rir, vai perdendo a fidelidade, vai perdendo a harmonia, a casa parece um pedaço do inferno, ao invés de ser um pedaço do céu. Vai perdendo a paciência é zero, qualquer coisinha irrita. Vai perdendo a paz, vai perdendo o amor, vai perdendo o carinho, de estar junto, de alisar a mão, alisar a cabeça, de fazer carinho um no outro, vai perdendo o companheirismo, perdendo o cuidado de um para com o outro, perdendo o diálogo, perdendo o perdão, perdendo o respeito, perdendo o tempo, não tem mais tempo para a família. A lista vai longe, queridos, e são todos valores importantíssimos dentro de uma casa que se perde e deixa perdido. Existem também valores espirituais. Vai deixando de lado a vida devocional. A família não ora mais junto. Quando ora separado, não tem mais a leitura da Bíblia, perdendo esse valor. A igreja é quando dá certo, deixando a célula, são valores espirituais. Então, esses e outros valores podem se perder quando nós deixamos de dar a devida atenção. Volto a dizer, nós damos muita atenção aos valores materiais, mas não damos a devida atenção a esses valores emocionais e espirituais que, em perdendo-os, a casa vai perdendo o valor. Então, às vezes, damos mais atenção à perda de valores materiais do que aos emocionais, aos espirituais. Nós vivemos no mundo em constante transformação, o que não significa necessariamente evolução. Está transformando-se, mas não evoluindo, não melhorando. Aliás, muitas vezes, essas transformações trazem consequências drásticas, prejuízos incalculáveis para a família. E a gente fica pensando na família moderna. Só que nem sempre a família moderna é melhor.
nem sempre supre, pelo contrário, tira os valores e os reais significados de uma casa. Então nós temos vivido em tempos difíceis no que diz respeito à família. Elas estão sendo massacradas em suas estruturas. Pais que não têm tempo mais para os filhos. Filhos que não têm tempo para os pais. Cada vez mais nós estamos passando menos tempo juntos. E por conta disso, cada vez menos nos abraçamos, menos sonhamos em família. Cada um tem o seu próprio sonho, cada um tem o seu próprio projeto, cada um tem o seu próprio plano e vive dentro da mesma casa com sonhos, com projetos totalmente diferentes, porque não se encontra, não sonha mais juntos, não ri mais junto, não brinca. E assim, queridos, a família vai se distanciando. Se encontram na casa, a casa passa a ser apenas um momento de dormitório, porque até o refeitório acaba-se durante a semana, cada um tomando a sua refeição no seu trabalho, na sua escola, e quando tem a oportunidade de tomar a refeição na casa, cada um faz o seu prato e vai para o seu canto de televisão. Cada um tem a sua televisão no seu quarto, outros ficam na sala. Então a casa torna-se apenas um dormitório, onde encontra para dormir. Tem havido uma inversão de valores na nossa sociedade. O que é efêmero, o que é sem importância, tem sido priorizado no lugar do que realmente é importante e deve ser cultivado. Corremos atrás do urgente. Tem tanta coisa urgente para fazer que não dá tempo de cuidar daquilo que realmente é importante, tem valor. Achamos-nos também no direito de decidir sobre os valores, priorizando aquilo que nos dá prazer, em detrimento do que realmente é reto e valoroso. Cada um de nós cria o que é valoroso, o que tem valor, o que é importante para mim. Eu quero isso, eu gosto assim, eu penso assim, eu quero desse jeito. Nós fazemos os valores. E os valores eternos, muitas vezes vão sendo deixados de lado. Nós criamos os nossos respectivos valores. A família sofre as consequências de uma decadência generalizada, vivendo dissolutamente, como se não tivesse de prestar contas a Deus. Vive buscando os seus valores e esquece dos valores divinos. E esquecemos que vamos ter de dar satisfação para Deus do caminho que escolhemos, daquilo que optamos como estilo de vida. Muitos fatores podem ser comprometidos e perdidos se não forem cultivados. Tem algum valor que precisa ser recuperado na sua casa? Tem algum valor que precisa ser recuperado na sua casa? Um outro aspecto que eu quero ver depois da perda é como restaurar, como recuperar os valores perdidos. O processo de recuperação da moeda por parte daquela mulher envolveu algumas atitudes que eu penso que nós podemos aprender com ela, aplicar na nossa vida, para que nos ajude também a recuperar os valores perdidos. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos sobre como recuperar os valores perdidos é: não desista. Procure o que perdeu. O texto diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Procura diligentemente. Nós estamos vivendo no tempo do descartável. Estragou? Joga fora. Deu problema? Joga fora. Não funciona mais? Joga fora. E isso, queridos, às vezes nós aplicamos também na nossa casa. Deu um defeito? Deu uma dificuldade? Joga fora. Vai procurar outra. E vão formando casas e casas e casas e casas. Nós vamos descartando. Não funciona mais. Não tem mais jeito. A mulher dessa parábola, ela foi perseverante e dedicada. Muitas vezes, não recuperamos valores perdidos porque não procuramos diligentemente. A gente prefere abandonar, deixar de lado, partir para outro, faz de conta que não está acontecendo nada. A mulher procurou diligentemente. É algo que nós precisamos aprender na nossa casa, procurar diligentemente os valores que vão se perdendo. Ela empenhou-se. Não basta apenas querer recuperar. Não basta apenas ficar, apareça moeda, apareça valor. Você me faz falta esse valor. Não, é preciso que saia e que procure, que trabalhe, que dedique-se. Tem de trabalhar para que aconteça a recuperação do valor perdido. Tem gente que até reconhece alguma perda. Realmente, não temos mais o carinho que a gente tinha um com o outro. Realmente não temos mais o namoro que tínhamos um com o outro. Realmente não temos mais a comunhão que tínhamos. Realmente não temos mais o tempo. E fica, não temos, mas não dá um passo para procurar recuperar o valor perdido. É preciso que trabalhemos nisso. Se nós queremos recuperar algo perdido, temos de nos empenhar, dedicar tempo. Se não lutarmos em favor das nossas famílias, não conquistaremos as bênçãos a elas reservadas. Ela não parou de buscar enquanto não encontrou. Está dentro de casa. Eu sei que eu perdi dentro de casa. Foi aqui em casa. E ela procurou até encontrar. Nós precisamos, queridos, dessa disposição para recuperar valores perdidos dentro de casa. Às vezes nós queremos também resultados imediatos. Eu já falei com ela sobre esse assunto, não resolveu. Eu já falei com ele sobre esse assunto, não resolveu. Eu já falei com os meus filhos, não resolveu. Nós queremos respostas imediatas, mas transformações profundas necessitam de esforço, de dedicação e de perseverança. Buscar até encontrar. Não vou desistir. Faço mais uma pergunta. O que você está disposto a fazer para recuperar os valores perdidos dentro da sua casa? O que você está disposto a fazer para recuperar os valores perdidos dentro da sua casa? Não se conforme com as perdas. Não tem mais carinho, fazer o quê? Não tem mais atenção, fazer o quê? Não temos mais tempo, fazer o quê? Não temos mais desejo um para com o outro, fazer o quê? Não se conforme com as perdas, empenhe-se, dedique-se
para resgatar os valores perdidos dentro de casa. Há uma frase que alguns palestrantes de família têm usado como sendo sua. Porém, na realidade, essa frase é de 1800 e tralalá. Foi lá no Reino Unido que alguém usou essa frase, primeira vez que temos conhecimento, que diz assim: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Eu creio que vocês já ouviram no YouTube, tem várias mensagens e muitos preletores, então, dizendo essa frase de efeito, muito significativa e bonita, mas é de 1800. Vamos falar juntos? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Vamos novamente? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nem sucesso financeiro, nem sucesso profissional, nem realização pessoal, nada justifica o fracasso de uma família. E muitas vezes temos desprezados valores da nossa casa em prol de sucesso financeiro, sucesso profissional, realização pessoal. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Um outro aspecto que eu quero aprender com aquela mulher da parábola é: use todos os recursos possíveis. Versículo 8 diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. Ela acendeu a candeia. Candeia eu não conheci como candeia, mas eu conheci o mesmo aparato com outro nome, que vocês talvez a grande maioria não tenha conhecido, que é a lamparina. Né? A lamparina, um recipiente que colocava ali dentro querosene, tinha um pavio, acendia o pavio, mas vocês conhecem coisa mais moderna. Vocês conhecem a luz elétrica. E hoje nós temos com facilidade. Antigamente, a gente ficava em algum lugar sem luz elétrica. Alguém tem uma vela? Quantos cultos nós participamos que acabava a energia elétrica e corriam procurar vela? Hoje, se acabar a energia elétrica, todo mundo tem o seu celular com uma lâmpada bem forte, que ilumina bem o ambiente. Queridos, nós precisamos aprender os recursos que nós temos à nossa disposição. É um outro paralelo espiritual de algo que precisamos para recuperar o que se perdeu. Não há como procurar algo no escuro. Hoje nós temos vários métodos que podem nos auxiliar. Ela usou a luz. Qual é a luz? É a palavra de Deus, que dá luz para os que buscam encontrar os verdadeiros valores da vida. Os verdadeiros valores não são aqueles que eu atribuo, não são aqueles que a sociedade atribui, não são aqueles que a mídia atribui. Os verdadeiros valores estão nas Sagradas Escrituras. Mudam-se os tempos, mudam-se as culturas, mas os valores espirituais são sempre os mesmos. Nós precisamos usar, nós temos a ação do Espírito Santo, que pode trazer à luz, que pode trazer à tona e expor aquilo que está escondido na vida de cada um de nós. Nós podemos ajudar, procurar, buscar ajuda. Sabe, queridos, eu penso que as pessoas têm entregue muito facilmente. Perdemos alguns valores. Não tem mais jeito. E a gente tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Quando pedimos, corremos o risco de pedir ajuda para a pessoa errada. Devemos pedir, não ter acanhamento e pedir ajuda para pessoas que têm capacidade espiritual, condições, autoridade espiritual. A nossa vida está nessa situação. Nós estamos precisando de ajuda.
eu ouvi de um dos pastores mais conhecidos mundialmente, lido constantemente estamos lendo acerca desse pastor. E ele dá um testemunho que no início do ministério, ele tirou 1 ano para procurar um terapeuta para ajudar a sua vida familiar. Vai tirar 1 ano do ministério pastoral? 1 ano de licença da igreja? Um tempo de trabalho? Mas quando nós reconhecemos que os valores de família realmente têm importância, nós fazemos de tudo para não perder. Nós temos homens e mulheres de Deus preparados para aconselhamento, para ajuda. Às vezes eu converso com alguns casais e falo, vocês estão precisando de ajuda. E eu vou indicar um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga. Mas nós não temos dinheiro. Eu disse, e se for acometido de um câncer? Ou se for acometido de uma outra enfermidade? Nós precisamos entender que a família, ela é importante e às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes eu percebo, casais não estão bem, estou à disposição. Eu fico quase que tendo que correr atrás, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, venha conversar comigo. Nós precisamos priorizar a nossa casa e os valores da nossa casa pela primeira moedinha que perdeu. Antes de perder toda a riqueza, toda a fortuna, a primeira moedinha, quanto mais fácil. Sabe, eu trabalho com casais há alguns anos. E raramente vem algum casal que houve problema de traição ou alguma coisa mais séria. Às vezes são moedinhas que foram perdendo no decorrer do tempo. Foram perdendo, foi jogando debaixo do tapete e chega uma hora que vem tudo à tona. A mulher, ela acendeu a lamparina, acendeu a luz e foi cuidar, foi procurar o valor que ela tinha perdido. Nós precisamos, queridos, examinar-nos e refletir sobre a nossa conduta. Ter coragem e perguntar, eu estou sendo um bom marido? Eu estou sendo um bom pai? Eu estou sendo uma boa esposa? Eu estou sendo uma boa mãe? A tendência da gente é sempre culpar o outro, mas eu creio que Deus vai abençoar o marido por causa da consagração da esposa. Deus vai abençoar a esposa por causa da dedicação do marido. Algum tempo atrás eu ouvi um testemunho interessante. Estava ali no caixa do banco e a cliente estava comentando e dizendo que estava brigando muito porque o marido dela e colocou os defeitos ali e do outro lado uma outra mulher falou, será que o problema não está em você? Ela, como assim? Disse, olha, não podemos conversar. Depois do meu expediente, se você quiser, nós podemos conversar. Eu topo. E foi conversar e depois de algum tempo ela disse, poxa vida, meu marido mudou muito. Não foi o marido que mudou, ela mudou. E em função da mudança do marido, Deus muda a mulher. Em função da esposa, Deus muda o marido. Em função dos pais, Deus muda os filhos. Em função dos filhos, Deus muda os pais. Então é preciso que nós tenhamos esta coragem. Sempre a nossa palavra, mesmo que a gente vai orar, Senhor, muda minha mulher porque não está dando jeito. Senhor, muda meu marido. Senhor, eu estou sendo um bom marido? Eu estou sendo um bom pai? Eu estou sendo uma boa esposa? Eu estou sendo uma boa mãe? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração, porque a partir de nós, de cada um, os valores eternos podem ser recuperados dentro da nossa casa. Amém? Um outro aspecto, ela limpou a casa, ela varreu a casa. Sabe um perigo? Nós nos expomos hoje muito ao mundo. A televisão, a internet,
a amizades, pessoas com as quais convivemos e permitimos que os seus conceitos entrem em nossas mentes, corações, entrem em nossa casa. Vamos convivendo e permitindo, então, que esses conceitos vão entrando dentro da nossa casa. A princípio, a gente não aceita, a gente ignora, a gente contraria, mas vamos sendo tão bombardeados pela televisão, pela internet, por amigos. Olha, eu acho assim, eu penso assim, que a gente vai aceitando como natural. Não percebemos, mas as sujeiras que vamos juntando dentro da nossa casa e que pode esconder valores preciosos. E quando a sujeira do mundo entra na nossa casa, pode encobrir valores essenciais. O diabo impõe seus desvalores gradativamente, sorrateiramente, de forma sutil, palavras bem colocadas, exemplos, e vai fazendo, vai trabalhando, e no começo a gente não aceita, depois a gente começa a considerar, todo mundo faz assim, e vai entrando dentro da nossa casa. Para achar a dracma, a mulher varreu a casa, removeu a sujeira, fez uma faxina. De vez em quando, queridos, nós precisamos fazer faxina. Faxina nos nossos lábios. Que vai falando. E quando eu falo faxina nos nossos lábios, não é só palavrões, não. Isso também, porque às vezes a gente vê dentro de casa. Sabe, marido falando para a esposa, esposa para marido, pais para filhos, palavrões, coisas que não edificam, mas palavras também que machucam. Palavras ríspidas, palavras grosseiras. Precisamos fazer faxina do nosso gênio. A gente até cultiva, eu sou genioso mesmo, eu sou geniosa mesmo. Se isso não é de Deus, precisa fazer uma limpeza e tirar isso. Esse gênio ruim. Precisamos fazer uma faxina no nosso temperamento. Às vezes a gente acha bonito, eu sou temperamental, o meu temperamento é assim, e a gente culpa. Nós precisamos fazer uma faxina e mudar o nosso temperamento, fazer uma faxina nas nossas atitudes, perceber a maneira que tem agido dentro de casa. Eu preciso mudar e tirar esse lixo de dentro da minha casa. Nós precisamos varrer a nossa mente de todos os conceitos contrários à palavra de Deus. Precisamos ter essa coragem. Deus não quer isso, Deus não aprova isso, Deus não ensina isso na sua palavra, então eu não aceito isso dentro da minha casa e ponto final. A gente fica considerando. Não, nós temos de ser radicais. O que não combina com a palavra de Deus não pode combinar com a nossa casa. A sociedade tem transformado o bem em mal, o mal em bem, o certo em errado, o errado em certo. Os conceitos da nova moralidade conflitam com os ensinos da palavra de Deus. E não podem ser tolerados por quem valoriza os valores divinos. A família moderna, se não estiver em conforme com a palavra de Deus, podemos ser taxados de ultrapassados. Seja taxado do que for, mas não abra mão dos valores bíblicos e divinos. Esta é uma faxina que não pode esperar. Tirar de dentro de casa todo tipo de sujeira, tudo que não vem da parte de Deus. Precisamos varrer urgentemente na nossa vida a simpatia por coisas
pecaminosas. A gente vai se tornando simpático, precisamos entender, os tempos são diferentes, os tempos são diferentes, mas a palavra de Deus, os valores bíblicos são eternos, não mudam. Pecado não se tolera, pecado se erradica. Se quisermos recuperar os valores perdidos, precisamos nos livrar da sujeira que entrou em nossa casa, voluntária ou involuntariamente. Trouxemos ou veio sozinha, mas precisamos varrê-la de dentro da nossa casa. Amém? Quero também destacar mais um outro aspecto. Versículo 9. E tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu quero destacar aqui a celebração dentro de casa. A alegria dentro de casa. Celebremos os bons momentos. Faça de pequenos momentos grandes momentos, de pequenos prazeres grandes prazeres. Festeja em casa. Festeje em casa. Precisamos aprender a festejar dentro de casa. Às vezes nós só trazemos problemas, dificuldades, brigas, encrencas. Nós precisamos aprender a festejar dentro de casa. É aniversário que passa em branco. São datas importantes que passam sem serem percebidas. Quando se pergunta qual que é o dia do seu aniversário, de casamento, tem que pensar. Esqueceu. Nós precisamos aprender a celebrar, a festejar, a fazer da nossa casa um ambiente gostoso, um ambiente de festa, de alegria, de brincadeira. Esta semana saiu no Face a fotografia de uma família daqui da Shalom, que não está morando aqui em Campinas. Eles montaram, o pai e a mãe montaram uma barraca dentro do apartamento da casa. E eles dormiram dentro da barraca, no apartamento, mas dentro da barraca. Queridos, isso para a criança é inesquecível. Quando a criança crescer, ela vai dizer: todas as noites nós dormíamos na barraca dentro do apartamento. São coisas que marcam, coisas pequenas. Não dá para sair, para ir para um hotel com a família toda, para ir para um outro lugar. São coisas pequenas, festejando. Eu me lembro que quando os meninos eram pequenos, um dia nós armamos a barraca lá no quintal, no fundo do quintal de casa. Eu não sei se foi o frio, se foi o medo de dormir no fundo do quintal, era um terreno grande. Sei que armamos, ficamos lá, dali a pouco corremos para dentro de casa, né? Mas a intenção foi válida. Quantas vezes a gente brincando dentro de casa com os meninos, escondendo dentro do guarda-roupa. Depois era um trabalho para a esposa, né? Brincando ali, essa semana brincando, quebrava armário, desarmava, tirava toda a roupa do cabide. Mas sabe, são coisas, brincadeiras. Esta semana saiu num jornal da televisão de um dos jogadores da seleção, a vida dele, e ele jogando futebol dentro do apartamento com o filho. E joga aí, a mulher fala: cada vez que eu chego, é um lustre quebrado, é um quadro quebrado, sabe, quebre o quadro, mas não quebre a alegria de casa. Isso marca para um filho. Brincadeiras, sabe, entre marido, mulher, sabe, coisas que podem encontrar para alegrar o ambiente. Alegrar o ambiente, sabe, não precisa de grandes coisas. Se você pode ir num resort, vai. Mas se não pode, sabe, dentro de casa, em algum lugar, nós precisamos achar momentos para celebrar, para festejar. Não passe um aniversário sem pelo menos uma velinha para assoprar. Sabe, brincar, valorizar as coisas. Ela celebrou. Nós precisamos aprender a celebrar, a festejar, a alegrarmos, a brincarmos dentro
dentro de casa, com a nossa família. Às vezes tem gente que permitam-me a expressão, um palhaço, brincalhão, alegra todo o ambiente dos amigos, mas quando chega em casa, é sisudo, é amarrado, é briguento, é chato, é chata. É inversão de valores, queridos. Dentro de casa tem que ser celebrado cada vez que chega em casa. O resgate dos valores cristãos produzem alegria. Quando nós temos os valores cristãos dentro de casa, a nossa casa é alegre, tem motivo para celebrar. Concluindo. Opa, quase que eu escuto um amém, hein? A família tem um lugar muito especial no coração de Deus. E Ele deseja que vivamos o seu melhor. Eu não creio num Deus que tenha feito o homem e a mulher para sofrer. Um Deus sádico, esse não é o meu Deus. Eu não creio num Deus que quando viu o homem lá sozinho, estava lá numa boa, ele falou, deixa comigo, eu vou dar um jeito nessa alegria toda aí. Vou criar uma mulher, vou pôr do lado dele e vai ver o que é bom para tosse. Eu não creio num Deus sádico. Casalzinho, bonitinho, namorando, gostosinho, tá bom. Vou pôr uns filhinhos nessa casa aí, vamos ver só o que é bom. Não, a Bíblia diz, e viu Deus que não era bom, e criou a mulher. Não é uma rival, não é uma concorrente, é alguém para viver um pedaço do céu. Os filhos, para tornar a casa ainda mais alegre, brinca, e mesmo que às vezes grita e chora e vai, mas só vai valorizar quando os filhos crescerem, bater a asinha e ir embora. Ai, que saudades da nossa casa, dos nossos filhos brincando, correndo. Isso é alegria, é gostoso. Os nossos filhos não estão mais em casa, mas as nossas netas almoçaram hoje em casa, como aos domingos. Ninguém conversa, só elas. Falam o tempo todo, chamam a atenção. A Milena foi hoje numa apresentação de um teatro da escola, e ela o tempo todo ela só quis mostrar para nós o teatro, não deixava a gente falar nada. Derrama coisa no chão e brincam. A Deise deu uma bola para elas, com todas as bandeiras da Copa, e ensinando a decorar, e as duas queriam brincar, mas eu falei, o certo seria ter comprado uma bola para cada uma, né? Mas brincam e chutam, e estavam, mas é um ambiente, a hora que elas vão embora, passa um dia, 2 dias, a gente fala, ai que saudade dessas meninas. Nós precisamos, queridos, desfrutar, é um lugar especial no coração de Deus, e Ele deseja que vivamos o melhor. A família é uma instituição divina. Deus tem bênçãos para derramar na minha e na sua casa. Ele tem bênçãos. Não existe família perfeita, mas existem famílias felizes. Minha casa não é uma casa perfeita, mas é uma casa feliz. Não estamos pensando em nenhuma casa perfeita, mas nós estamos pensando em famílias felizes e abençoadas e alegres. Para que a família seja feliz, é necessário recuperar alguns valores que podem ter se perdido no decorrer do tempo. E a minha palavra, decida recuperar esses valores. Mesmo que talvez você tenha motivo para pular fora dessa casa, decida, eu vou, em nome de Jesus, recuperar os valores perdidos. Não aceite o caos como natural. O texto diz, procurou até encontrar. Ela reagiu, inquietou-se, foi atrás. É hora de reagir e buscar o resgate. Deus
é o primeiro interessado em nos ajudar a encontrar os valores que promovem felicidade no lar. Vou repetir. Deus é o primeiro interessado em nos ajudar a encontrar os valores que promovem felicidade no lar. E eu quero terminar lendo Lucas capítulo 11, versículo 9, que diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Procure todos aqueles que pedem, versículo 10. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Lute em nome de Jesus. Lute, busque, procure. E com a ajuda de Deus, um dia você vai se alegrar e dizer: achei, recuperei, vamos festejar, porque o que estava perdido foi encontrado. O desafio da mensagem de hoje é que não nos acomodemos, não aceitemos o caos, não vamos dar por perdidos os valores, mas vamos procurar recuperar, restaurar, reparar, consertar os valores cristãos para as famílias. Era esta palavra que nós tínhamos para você nesta noite. Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. E eu quero que você pense, quais foram os valores que no decorrer do tempo você percebeu que foram sendo perdidos? Quais os valores foram perdidos? Estão perdidos? O que você está disposto a fazer para recuperar esses valores? Eu quero que você ore no sentido de dizer: eu estou disposto a procurar até encontrar, até o dia que eu vou dizer em nome de Jesus: achei o que estava perdido. A sua música, a sua. Continue orando. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Querido Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que aqueles valores que porventura tenham sido
perdido dentro das casas dos irmãos, das irmãs. O valor do tempo junto, da comunhão, do carinho, da amizade, do bom entendimento. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que os irmãos, que as irmãs sintam falta. Perdemos algo. Perdemos algo. E com o auxílio da luz, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, possa iluminar a casa de cada um. Se disponham a procurar até encontrar. Que não abramos mão do menor valor perdido, mas que a casa de cada irmão, de cada irmã, haja paz, haja harmonia, haja bom relacionamento, bom entendimento, compreensão, perdão. Traz de volta, Senhor, para cada casa os eternos valores, e que possamos nos alegrar a nossa casa seja um lugar de festa, um lugar de celebração. Que o Senhor abençoe assim a cada casa aqui presente, Senhor. Que haja festa, que haja festa, que haja alegria, que cada valor seja recuperado e evidenciado na vida de cada irmão e de cada irmã, na casa de cada um. Pode olhar para mim.